Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um dia com a palavra de Deus, sendo iluminados por essa palavra. Hoje, Jesus nos convida na sua liturgia, através da sua igreja, a olharmos para o evangelista Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. É interessante nesse texto, que nos é tão conhecido, que Jesus usa aqui dois exemplos para o crescimento e a manifestação do reino de Deus. O primeiro exemplo está na semente de mostarda, que é lançada na terra. Logo, quando ela cresce, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna a maior de todas as árvores, ao ponto de abrigar os pássaros do céu. Depois Jesus usa um outro exemplo do fermento, que está lá escondidinho, que é jogado logo na massa e leveda a massa ao ponto de crescer a massa. E aí Jesus até coloca que a mulher usou 3 porções de farinha, de fermento, 3 medidas, colocado aqui no Evangelho de Mateus. O que quer nos mostrar isso, Jesus? O que quer nos mostrar isso, o próprio Cristo? Quer nos mostrar, meus irmãos, que a presença do reino, e o reino não é qualquer coisa. O reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não é o seu povo. Nós fazemos parte sim deste reino. Nós somos abrigados neste reino, mas este reino é a presença do próprio Deus, que se manifesta de uma forma plena no mistério da encarnação. A semente pequenina que cai na terra, que gera, que dá frutos, lembra-se do quê? Do mistério do Natal, da encarnação do Verbo. O Senhor que se fez pequeno e veio através do pequenino de Belém, através do próprio nenezinho que nós sempre cantamos, que vem manifestar através da criança, para nos mostrar, meus irmãos, que o crescimento do reino, a cura, a libertação é nos fazermos pequenos diante de Deus. É o mistério da pequenez que atrás existe um crescimento. Diante deste mistério da encarnação, nós já contemplamos os frutos do Calvário, os frutos da salvação. Pois no mistério do Deus pequenino, no mistério da encarnação, nós todos somos abraçados. Nós todos somos resgatados, nós todos somos amados, somos abrigados, porque o Senhor se mostrou conhecido a cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a manifestação do reino, com que hei de comparar o reino? Comparar o reino com o mistério da encarnação, da manifestação da boa nova, que se encontra no pequenino. E este pequenino nos mostra, meus irmãos, que só podemos crescer, só podemos nos tornar grandes na fé se nós imitarmos no mistério da encarnação. Nós lembramos bem que este mistério é o mistério da kenosis, do rebaixamento de Deus. O Senhor que não nega a sua divindade, mas o Senhor que abraça a nossa humanidade, exceto o pecado, para nos mostrar quem nós somos, qual é a nossa missão. Qual é o nosso crescimento? E o nosso crescimento se dá através do fermento. O nosso crescimento acontece aonde? Através, meus irmãos, da graça do Espírito. Por isso que o mistério da manifestação de Deus é o mistério do escondido. É o mistério, meus irmãos, que se revela no silêncio. E só podemos contemplar no silêncio se nós olharmos para nós mesmos. Esse reino que deve crescer em nós. Lembre-se que com o fermento se faz o pão. Vamos lembrar bem aquilo que Santo Inácio de Antioquia vai dizer. Eu sou o pão de Cristo. Eu sou o pão, podemos dizer, comido. Eu sou o pão sacrificado, mas eu sou o pão que foi imolado também, Eu sou o pão triturado pela boca das feras. E nós sabemos que ser pão de Cristo significa, meus irmãos, ser a manifestação desta kenosis. O cristão só cresce se ele viver esta manifestação, se ele na própria vida ele abraçar o mistério
o mistério do rebaixamento. Ninguém começa a crescer de cima para baixo, começa de baixo para cima. É assim a nossa vida de igreja, é assim as nossas práticas cristãs. Nós não começamos a subir, não começamos a chegar ao topo, de cima para baixo, nós começamos aos poucos, com os degraus. Isso significa os degraus da vida espiritual. Que o Senhor hoje nos ajude, que nesse dia possamos, meus irmãos, entender que essas 3 porções de farinha significa a vida batismal, a vida sacramental, a participação, o alimento da Eucaristia e a vida de confissão. Lembremos que se nós mantivermos isso, o reino de Deus irá crescer em nós. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha um santo dia na paz do Senhor.